tipo de produto, ele é autorizado pela Anvisa, mas precisa de receita médica. Justamente por ser tarja vermelha, as farmácias não podem fazer propaganda das canetas emagrecedoras. O problema é que essa regra não está sendo cumprida. O produto vem sendo anunciado em sites, redes sociais e até em grupos de mensagens. Caneta emagrecedora em 10 vezes sem juros. Medicamento para ajudar no diabetes tipo 2 e perda de peso. Já chegou. São propagandas que estão nas páginas e nos aplicativos de grandes redes de farmácia, que podem vender o produto, só não podem anunciar. E infelizmente no Brasil é cultural quase, né, o usuário chegar no balcão da farmácia, eu quero um medicamento para tal coisa, e ele conseguir comprar esse medicamento. Então isso não é correto sanitariamente por conta das questões de intoxicação por medicamentos, os efeitos adversos causados por esses medicamentos, né, que acabam até impactando no SUS. Os medicamentos não são bens de consumo comuns, mas sim bens de saúde. Por isso, a propaganda deles está sujeita a regras específicas. A propaganda para o público em geral só é permitida no caso dos remédios que não precisam de receita médica, ou seja, aqueles que não têm nas embalagens tarja vermelha nem preta. De acordo com a Anvisa, a publicidade de medicamentos de venda sob prescrição fica restrita aos meios de comunicação destinados exclusivamente aos profissionais da saúde habilitados a prescrever ou dispensar os produtos. Os usuários que se sentirem, de alguma forma incomodados ou mal informados, eles podem denunciar, através desse aplicativo, o Goiânia 24 Horas. A farmácia está sujeita a todas as penalidades previstas na legislação sanitária, tá? E inclusive comunicação para a Anvisa. O Conselho Regional de Farmácia alerta para o perigo da automedicação e a moda de usar canetas emagrecedoras pensando só na estética. O paciente está vendo na internet um apelo que é exagerado, um apelo descontrolado e sem nenhuma supervisão médica. Ele é um medicamento muito bom, são medicamentos bons, mas são produtos potencialmente perigosos se utilizados de maneira incorreta. O Monjauro, uma das canetas usadas para emagrecimento, começou a ser vendido no Brasil agora em maio, depois da autorização da Anvisa. Mas antes mesmo da regulamentação, as canetas vinham sendo comercializadas de forma ilegal. Várias remessas chegaram a ser apreendidas pela polícia, principalmente em aeroportos. O produto é oferecido até mesmo em grupos de WhatsApp. Não tem nada para essas pessoas que compram fora do ambiente da farmácia que garanta que aquele produto é o produto que ele está querendo comprar. Porque esse tipo de medicamento que tem controle especial, quando ele é feito, isso é um crime, inclusive pode dar cadeia, tanto para qualquer profissão, não é só para o farmacêutico, é para o médico, é para o educador físico e outras profissões que possam estar utilizando de vendas em locais que não é a farmácia, lugar de medicamento. O tipo de produto, ele é autorizado pela Anvisa, mas precisa de receita médica. Justamente por ser tarja vermelha, as farmácias não podem fazer propaganda das canetas emagrecedoras. O problema é que essa regra não está sendo cumprida. O produto vem sendo anunciado em sites, redes sociais e até em grupos de mensagens. Caneta emagrecedora em 10 vezes sem juros. Medicamento para ajudar no diabetes tipo 2 e perda de peso. Já chegou. São propagandas que estão nas páginas e nos aplicativos de grandes redes de farmácia, que podem vender o produto, só não podem anunciar. E infelizmente no Brasil é cultural quase, o usuário chegar no balcão da farmácia, eu quero um medicamento para tal coisa, e ele conseguir comprar esse medicamento. Então isso não é correto sanitariamente por conta das questões de intoxicação por medicamentos, os efeitos adversos causados por esses medicamentos, que acabam até impactando no SUS.
Os medicamentos não são bens de consumo comuns, mas sim bens de saúde. Por isso, a propaganda deles está sujeita a regras específicas. A propaganda para o público em geral só é permitida no caso dos remédios que não precisam de receita médica, ou seja, aqueles que não têm nas embalagens tarja vermelha nem preta. De acordo com a Anvisa, a publicidade de medicamentos de venda sob prescrição fica restrita aos meios de comunicação destinados exclusivamente aos profissionais da saúde habilitados a prescrever ou dispensar os produtos. Os usuários que se sentirem, de alguma forma incomodados ou mal informados, eles podem denunciar, através desse aplicativo, Goiânia 24 Horas. A farmácia está sujeita a todas as penalidades previstas na legislação sanitária, tá? E inclusive comunicação para a Anvisa. O Conselho Regional de Farmácia alerta para o perigo da automedicação e a moda de usar canetas emagrecedoras pensando só na estética. O paciente está vendo na internet um apelo que é exagerado, um apelo descontrolado e sem nenhuma supervisão médica. Ele é um medicamento muito bom, são medicamentos bons, mas são produtos potencialmente perigosos se utilizados de maneira incorreta. O Monjauro, uma das canetas usadas para emagrecimento, começou a ser vendido no Brasil agora em maio, depois da autorização da Anvisa. Mas antes mesmo da regulamentação, as canetas vinham sendo comercializadas de forma ilegal. Várias remessas chegaram a ser apreendidas pela polícia, principalmente em aeroportos. O produto é oferecido até mesmo em grupos de WhatsApp. Não tem nada para essas pessoas que compram fora do ambiente da farmácia que garanta que aquele produto é o produto que ele está querendo comprar. Porque esse tipo de medicamento que tem controle especial, quando ele é feito, isso é um crime, inclusive pode dar cadeia, tanto para qualquer profissão, não é só para o farmacêutico, é para o médico, é para o educador físico e outras profissões que possam estar utilizando de vendas em locais que não é a farmácia, lugar de medicamento. Tipo de produto, ele é autorizado pela Anvisa, mas precisa de receita médica, justamente por ser tarja vermelha, as farmácias não podem fazer propaganda das canetas emagrecedoras. O problema é que essa regra não está sendo cumprida. O produto vem sendo anunciado em sites, redes sociais e até em grupos de mensagens. Caneta emagrecedora em 10 vezes sem juros. Medicamento para ajudar no diabetes tipo 2 e perda de peso. Já chegou. São propagandas que estão nas páginas e nos aplicativos de grandes redes de farmácia, que podem vender o produto, só não podem anunciar. E infelizmente no Brasil é cultural quase, o usuário chegar no balcão da farmácia, eu quero um medicamento para tal coisa, e ele conseguir comprar esse medicamento. Então, isso não é correto sanitariamente por conta das questões de intoxicação por medicamentos, efeitos adversos causados por esses medicamentos, que acabam até impactando no SUS. Os medicamentos não são bens de consumo comuns, mas sim bens de saúde. Por isso, a propaganda deles está sujeita a regras específicas. A propaganda para o público em geral só é permitida no caso dos remédios que não precisam de receita médica, ou seja, aqueles